bem-vindos ao Outliers Expo XP 2023. Uma versão que está sendo especial, até porque ela está sendo gravada diretamente do maior festival de investimentos do mundo. Se você está acompanhando os outros episódios, esse aqui é o 5º. Percebeu que a frequência de publicação do Outliers mudou. Isso é um especial do mês de setembro. Em outubro voltamos para a programação normal, mas eu queria só reforçar aqui que durante a Expo, esse é um momento que temos a maior democratização de conhecimento. E essa democratização de conhecimento acontece através de muitas trocas, conversas, e esse é o objetivo do programa de hoje. E ao meu lado eu tenho aqui Mariana de Biasi, responsável pelos fundos internacionais da XP. Mari, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Clarinha. É um prazer estar aqui. A Expo, o maior festival de investimentos do mundo, tem sido uma experiência incrível para estarmos próximos dos nossos parceiros e dos nossos clientes. E temos aqui a honra de trazer o pessoal do JP Morgan para conversar conosco hoje. E a nossa mesa está mais do que especial. Temos duas representantes do JP Morgan, Isabela Nunes, diretora executiva e responsável pela área comercial, e a Marina Valentini, que é estrategista de mercados globais da JP Morgan. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Prazer. Um episódio mais do que especial, mas eu queria trazer aqui para quem está acompanhando o Outliers um pouco do que é o JP hoje em dia, como ele está estruturado em relação a linhas de negócios. Poderia compartilhar com a gente, Isa? Ótimo, Clara. Obrigada. Acho que realmente todo mundo conhece o banco JP Morgan e hoje a gente representa aqui o braço de gestão de recursos, que é o JP Morgan Asset Management. Hoje, o JP Morgan, a gente administra 2,6 trilhões de dólares. Eu gosto de contextualizar esse número. É 2 vezes a indústria brasileira de fundos, só o que a gente administra, e uma casa bem diversificada. Então, nós não temos uma única classe de ativo, não é só renda fixa ou renda variável, mas bem diversificado. Então, nosso objetivo é trazer soluções de investimento para todos os investidores, desde as grandes fortunas, os grandes fundos de pensão, até as pequenas empresas e as pessoas físicas aqui no Brasil. Cada vez mais, como você falou, democratizando o investimento global. Perfeito. E hoje em dia, Isa, conta um pouquinho para a gente como que você chegou até o JP Morgan. Bom, hoje é até importante falar, né? Eu estou baseada aqui em São Paulo, então eu acho que isso é um dos grandes diferenciais nossos, né? O JP aqui no Brasil, então a gente tem uma base em São Paulo, toda a equipe comercial falando em português, trazendo tudo que tem lá de fora e traduzindo para o investidor brasileiro. Então, hoje aqui no Brasil e dentro da XP, a gente são 7 fundos locais, então veículos locais que acessam os nossos fundos lá fora, desde renda fixa global até renda variável global, China, mercados emergentes, fundos macro. E uma outra forma de acessar é através da plataforma digital, onde a gente tem 21 fundos disponíveis do JP Morgan Asset Management para o investidor brasileiro a partir de $1.000. Então, acho que cada vez mais essa conversa é importante. E importante por quê? Porque quando a gente olha, o investidor brasileiro ele ainda é muito enviesado para o mercado local. E a gente costuma muito falar do 3-2-1. E o que é esse 3-2-1? O Brasil ele chegou a representar 3% do PIB global, então, de toda a riqueza gerada no mundo, o Brasil só representa 3%. Quando a gente olha toda a renda fixa global, o Brasil representa menos de 2% hoje. E quando a gente olha todas as ações de mercados emergentes e mercados desenvolvidos, o Brasil representa menos de 1%. E o investidor brasileiro investe 99% no mercado brasileiro. Então, isso está mudando, acho que tem se intensificado cada vez mais, e principalmente com esse acesso. Então, há anos atrás, a gente não tinha esse acesso, era somente para o investidor qualificado, com tickets muito altos. E como a gente falou hoje, né, a partir de $1.000, o investidor consegue acessar nossas estratégias lá fora. E o nosso trabalho, nosso grande trabalho da equipe comercial aqui no Brasil é trazer informação, é trazer conteúdo, né? É explicar quais são os grandes diferenciais do investidor brasileiro quando ele balanceia uma carteira com investimento global. Então, a gente tem soluções de investimento, como a gente falou, são diversas. Acho que o nosso objetivo não é tocar especificamente nessas soluções, mas é trazer informação. Né, é compartilhar tudo que a gente tem lá fora. Eu brinco que é um exército chinês, é muita informação que a gente tem para o investidor na ponta. Então, esse é o nosso grande trabalho aqui no JP no Brasil, é conectar o investidor local às nossas melhores estratégias globais. Perfeito. Eu queria ouvir um pouco agora da Marina. Marina, o que você faz atualmente no JP e como isso tem interface ali com o seu atual time e com a Asset Management?
Legal. Legal, claro, Clara. Eu sou parte de um time que chama Market Insights, JP Morgan Asset Management. É um grupo de mais de 20 estrategistas de mercados globais, né? A gente está sempre se focando muito nas economias emergentes, desenvolvidas também globais. E é um time que está no mundo inteiro. Então, tem estrategistas em Nova York, tem estrategistas em Londres, na Espanha, na Itália, na China também, tem uma grande equipe que a gente tem na Ásia toda. E eu sou estrategista que está basada aqui em São Paulo, na América Latina, enfocada muito na nossa região. Então, é super legal, porque a gente pode acompanhar bem de perto o cliente brasileiro que está começando a investir fora ou até o que já tem mais experiência, entender melhor o que está acontecendo nos mercados. Então, esse é o propósito do meu time, realmente tentar desmistificar um pouco as maiores perguntas do mercado, dar um norte, muita informação macroeconômica, de mercados. E uma das ferramentas principais que a gente tem no time do Market Insights é uma publicação que a gente faz, que chama Guide to the Markets, não sei se vocês já conhecem. É uma publicação que começou lá em 2008, na crise financeira, né? Quando tinha muitas dúvidas, estava acontecendo tudo e surgiu essa necessidade de ter vários dados, gráficos que mostrassem o que estava acontecendo de forma bem clara, né? Aqui eu trouxe para vocês o exemplo do nosso Guide to the Markets. São mais de 80 páginas com essa informação bem relevante. E o legal dessa publicação é que ela foi crescendo e agora a gente tem várias edições diferentes. Então, tem o Guide to the Markets de Latam, tem o dos Estados Unidos, o da China, e também dos temas mais relevantes, como alternativos, por exemplo, que a gente vê uma classe de ativos que está crescendo muito, está virando muito mais relevante. Então, a gente sempre busca trazer o conteúdo mais relevante para os nossos clientes no mundo todo. E Marina, pensando no contexto do Guide to the Markets, né? Como que o seu time trabalha com os times de gestão da Asset para auxiliar no processo decisório deles no dia a dia? Legal, sim, é uma parceria que a gente tem, né, o Market Insights com o time de gestão. Tem vários times de gestão dentro do JP Morgan para diversas classes de ativos, de tudo, né? Equity, renda variável, renda fixa. E eles têm, claro, o próprio time de gestão tem seus próprios estrategistas, times de research muito grandes. E o time de Market Insights tem essa parceria de compartilhar o conteúdo que a gente está vendo com esse time on the ground, né? Então, eu, por exemplo, sentada no Brasil, comentando coisas que a gente está vendo acontecendo no nosso país, como que os clientes estão mexendo os fluxos, que é super importante para o time de gestão. Mas o mais relevante também é o time de gestão contar para a gente no Market Insights o que eles estão vendo, os fatores técnicos, os fluxos, quais ações, mercados, setores eles gostam mais, para a gente comunicar isso para os nossos clientes, né? Acho que no final das contas o time de Market Insights faz essa ponte entre os times internos de gestão para o cliente. Eu acho interessante, essa publicação a gente faz um conference call aberto para o mercado a cada trimestre, então a gente compartilha não as 80 páginas, mas os principais acontecimentos do mercado e como é que a gente enxerga daqui para frente. Eu acho importante porque esse time não tem viés. Então, não é um viés de renda variável, de renda fixa, pelo contrário. Eles estão realmente olhando o que está acontecendo no mundo, quais são as variáveis macroeconômicas, qual que é a expectativa daqui para frente, o que é a expectativa de comportamento acionário, comportamento de mercado de renda fixa, sem um viés. Porque quando a gente tem um gestor por trás de uma classe de ativo, enfim, sempre tem um viés um pouco mais para essa classe. Então, acho interessante porque é uma opinião muito neutra do que está acontecendo com o mercado. E eu queria entender, então, Isa, um pouco de como hoje está o time de gestão distribuído da JP Morgan, hoje pelo mundo. Então, hoje a gente tem, acho que o nosso grande diferencial é essa presença global, é você ter analista de pesquisa nos principais centros financeiros do mundo, olhando o que está acontecendo com as companhias. Então, acho que eu diria que esse é o grande diferencial do JP Morgan no mundo, né? Não só analistas de investimentos, são mais de 1.000 analistas de investimentos no mundo inteiro, e o time de estrategistas, como a Marina acabou de comentar, esse time de Market Insights. Então, olhando novamente, desde Londres, Nova York, Hong Kong. Então, o que está acontecendo na Ásia, o que está acontecendo nos Estados Unidos, como é que isso impacta o mercado, como é que isso impacta o mercado de commodities, o que acontece na China. Então, ele é bem espalhado. Eu diria que esse é o nosso grande diferencial. E aqui no Brasil, o que a gente tem é principalmente a equipe comercial, que a gente não faz a gestão de produtos locais.
Então, como é só a gestão Legal. de fundos globais, o que a gente tem aqui é equipe comercial para justamente traduzir, né, orientar os investidores brasileiros a entenderem o que está acontecendo lá fora e quais são as oportunidades de investimento. Como é que a gente captura essas oportunidades de investimento, acho que não só para buscar retornos atrativos, mas balancear uma carteira, né? Acho que quanto mais a gente tem esse balanceamento entre ativos locais com ativos globais, você tende a ter, né, uma carteira com uma performance superior no longo prazo. E como é que o investidor brasileiro acessa as estratégias do JP? Então, acho que é muito simples, né? E acho que quando a gente fala do banco JP Morgan, muitas vezes fala, poxa, será que eu preciso ser um cliente private para ter acesso? Não. Aqui no Brasil, através de veículos locais, fundos multimercados na plataforma da XP, o investidor tem acesso, movimentação diária, com liquidez, taxas acessíveis, sem taxa de performance. Então, realmente, extremamente competitivo. E lá fora também, como eu falei, a partir de $1.000 na plataforma digital da XP. Então, acho que isso é super importante. Todos podem ter acesso e todos deveriam compor uma carteira diversificada com diversos gestores e realmente considerar o que a gente traz aqui de solução de investimento. Ansioso para falar de mercado, hein, Mari? Aproveitar a Marina aqui? Vamos aproveitar a Marina aqui. Não, e ter a Marina num ano como 2023, né? O biênio 2022-2023 tem sido bastante desafiador, né? É uma oportunidade para falar um pouco sobre esses últimos anos, né? E como que acontece a sinergia entre os times nesse cenário desafiador, né? E descorrelacionado das diferentes economias. Você falou de, poxa, times on the ground, espalhados pelo mundo, vendo o que está acontecendo nas respectivas regiões. Você poderia dar uma breve volta ao mundo com a gente sobre como que o JP Morgan está pensando no momento atual de mercado, e lembrando, estamos gravando essa conversa em setembro de 2023. Ótimo, claro que sim. Bom, acho que vale a pena repassar 2022, né, que foi um ano bem ruim para os mercados, terrível realmente. Se você pensa numa carteira 60% ações, 40% renda fixa, que é a referência para alguém que investe fora, uma carteira dos Estados Unidos. Essa carteira teve um retorno de menos 16% e foi um ano bem atípico, porque foi um ano que as ações caíram 18%, o S&P 500, e a renda fixa americana também caiu, né? O Bloomberg US Aggregate, que é o índice de referência de títulos de grau de investimento. Então, os dois caíram, essa correlação que normalmente é negativa entre eles, não houve em 2022 e foi um ano complicado. A gente viu inflação subindo no mundo inteiro, a gente viu começo de preocupação com inflação, com crescimento, com se ia ou não ia ter uma recessão nos Estados Unidos, o Fed, o Banco Central da Europa, os maiores bancos centrais começaram a subir os juros. Então, a gente acabou 2023 num momento de muito pessimismo. E assim a gente começou esse ano, né? Também com muito pessimismo. Se vocês lembram lá no começo do ano, em março de 2023, toda a preocupação dos bancos dos Estados Unidos. Um cenário mais provável que o mercado estava vendo de um hard landing. Né? O que quer dizer hard landing? Essa ideia de que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, com o aumento dos juros tão rápido, tão agressivo, ia causar um colapso na economia, a gente ia ver um crescimento muito fraco, até uma recessão para esse ano. Então, a gente começou esse ano com pessimismo. Mas aí, agora, já no fim de agosto, o cenário mudou bastante. Tem sido um ano de grande surpresa, tem sido um ano de recuperação, tanto na parte econômica como na parte de mercados. Então, se a gente pensar na parte macroeconômica, a gente está num momento de muito otimismo agora, onde o cenário de soft landing, que é o contrário de um hard landing, ganhou muita mais atenção do mercado por todos os dados bem mais resilientes que a gente viu da economia dos Estados Unidos. E não foi só o cenário macroeconômico, a gente também está vendo muita empolgação com ações do mercado de tecnologia, todo o assunto de inteligência artificial, que eu tenho certeza que você comentou muito aqui no Outliers. Então, a gente agora, já no fim de agosto, a gente está com essa mesma carteira que eu comentei, com retorno de 13% positivo. Então, está sendo um ano muito bom, tanto para as ações quanto para a renda fixa. Claro, ainda tem muita incerteza na mesa, tem muito risco ainda para os Estados Unidos, mas isso seria o panorama geral até agora. O que a gente vê pela frente, né? Eu comentei a resiliência da economia dos Estados Unidos. É uma economia que cresceu
2,1% no segundo trimestre, e a economia aqui agora no terceiro trimestre parece que vai ter outro ótimo trimestre. O consumidor ainda está forte, o crescimento salarial está bom, né, em 4,3%, um forte crescimento salarial, e o mercado de trabalho também ainda muito sólido, apoiando o consumidor. Mas a surpresa não tem sido só o consumidor, né? A gente ouve muito da resiliência do consumidor americano. A gente vê também que a surpresa tem sido a parte de investimento. A gente está vendo investimento privado das empresas ainda num nível muito alto, de fato subiu quase 8% agora no segundo trimestre. Empresas, apesar dos juros altos, investindo no setor de tecnologia, na parte de propriedade intelectual, o setor de construção também surpreendendo. Então, já não é mais uma história do consumidor forte, é também de um investimento maior. Então, a gente está vendo essa resiliência sim, só que, para frente, não vai continuar tudo incrível, né? Sim, é uma economia que tem dois freios, os juros altos e a condição de crédito mais apertada. Então, a gente espera uma desaceleração, sim, pensando em 2024, um crescimento abaixo do potencial de 2%, talvez mais perto de 1%, e, claro, cada vez mais que a gente evita uma recessão, maior é a probabilidade de uma recessão. Mas, por enquanto, a gente está trabalhando com esse cenário de um soft landing, do Fed conseguir começar a cortar juros no começo de 2024, com a inflação moderando, o crescimento moderando, e aí é onde a oportunidade vem, né? Já pensando do outro lado da montanha, quando o Fed começar a cortar os juros. E eu acho que são as duas grandes incógnitas, né? Inflação e movimento do Fed. Uhum. A inflação, a gente viu períodos de pico de inflação bastante relevantes nos Estados Unidos, né? A gente vê um arrefecimento hoje relevante, mas que ainda está longe dos 2% almejados pelo Fed, né? E, enquanto isso, vemos taxas de juros que a gente não imaginava há 2 anos atrás, chegando nos patamares de 5 e pouco por cento, né? Vocês já veem impactos relevantes na economia que podem contribuir para essa desaceleração que leva a esse corte de juros projetado para 2024? Sim, claro, ótima pergunta. É bem esse debate que dentro do meu time a gente tem toda semana, né? Quais dados estão indicando ou não uma recessão? Tem os famosos, né? A curva invertida já faz vários meses. Mas o que a gente está vendo que nas últimas 2 semanas, sim, alguns dados econômicos um pouco mais fracos, indicando uma moderação. Então, a gente viu a confiança do consumidor caindo de 114, o índice, para 106, então ainda bem, mas moderando um pouco. A gente viu também dados do mercado de trabalho moderando um pouco, né? Lembrando que agora a gente está no fim do verão, agosto de 2023, então normal a gente vê esse efeito dos juros tão altos começar a ter um impacto nessa economia tão aquecida. Então, a taxa de desemprego, que saiu bem essa última semana de agosto, subiu de 3,5 a 3,8. Então, já alguns eventos, alguns dados novos que vão mais para frente permitir o Fed a ter uma política monetária menos restritiva. E como? Realmente, se a gente acha que a inflação, que já está em 3,2%, vai continuar nesse processo de moderação de inflação, se a economia continuar moderando, a gente vai estar num cenário onde o juro real vai estar alto, né? O Fed pode manter o juro onde ele está agora, mas a inflação vai continuar descendo, então o juro real aumenta. Isso nos dá um cenário de cada vez mais uma política monetária restritiva. Então, a gente acha que já no começo do ano que vem, quando a economia estiver desacelerando, os dados estiverem mais fracos, o Fed já não vai mais precisar manter essa postura de juros reais tão altos. E lá para março, talvez maio, esperamos os primeiros cortes de juros do Fed. Marina, vamos falar sobre tecnologia? Legal. Acompanhamos esse rally das Big Techs, que vem desde o início do ano surpreendendo e contrariando ali as visões mais negativas para a Bolsa Americana. E aí eu queria entender como vocês enxergam, primeiro, essa alta que teve até aqui e o que vocês estão esperando daqui para frente. Sim, claro, tem sido incrível esse rally que a gente tem visto das empresas de tecnologia.
E, principalmente, dentro do índice S&P 500, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, a gente enxerga que o retorno do S&P, 90% dele tem sido graças às 10 maiores empresas do índice, que são, de fato, todas essas relacionadas com a tecnologia, a inteligência artificial. Então, a gente viu muita empolgação. A gente acha assim, que é uma grande tendência da próxima década, do próximo século, como as empresas vão incorporando essa inteligência artificial nos seus produtos, nos seus processos. Então, não é só inteligência artificial, é como isso afeta a nuvem, o software, oportunidades na parte de semicondutores muito importantes. Mas agora a gente chegou num ponto onde esses valuations estão altos demais. A gente se preocupa que talvez essa empolgação foi um pouco longe demais no curto prazo, né? Então, a gente vê os valuations em quase 28 vezes preço por lucro, price to earnings, bem acima da média, de fato, 133% acima da média histórica do valuations dessas top 10 empresas. Então, é um momento onde a gente prefere ter um pouquinho mais de cuidado, porque se a gente lembrar lá em ano 2000, quando começou o boom da internet, a era.com, tinham várias empresas que a gente achava que ia ser as queridinhas, os número 1, e hoje em dia elas nem existem mais. Então, é um momento onde a gente está com muito cuidado em tentando escolher bem qual empresa de tecnologia a gente quer investir e que tem o melhor ponto de entrada, né? Valuations, para a gente, é estrela do norte, é super importante aqui. E continuando nosso giro pelo mundo, né? Falamos muito dos Estados Unidos, vamos falar um pouquinho de Europa. Também está passando por um ciclo de aperto monetário bastante relevante, né? E tem os seus próprios problemas perto de casa, né? Como, por exemplo, a invasão da Rússia na Ucrânia, né? Os valuations por lá estão mais descontados, a composição de índice é outra, menos tecnologia na composição do índice. Mas como vocês veem o momento de Europa hoje para investimentos? Sim, ótima pergunta. A Europa começou um pouquinho depois nesse processo, nessa batalha contra a inflação, né? O ponto máximo de inflação para a Europa foi em outubro de 2022, enquanto para os Estados Unidos foi antes, né? Foi em junho. Então, normal, eles começaram depois, a inflação ainda está mais alta na Europa. Agora, fim de agosto, está em 5,3%. Então, a gente está vendo que talvez o Banco Central da Europa tenha que tomar algumas ações adicionais contra essa inflação alta. Então, agora os juros que está em 3,75%, tem esse debate, será que o ECB vai ter que subir mais uma vez com a economia desacelerando? É bem notável a desaceleração no setor de manufatura da Europa, né? É uma região que tem uma exposição muito grande à manufatura, exporta muito, então é normal, mas sensível aos juros altos, que a economia europeia como um todo demonstre mais sinais de desaceleração que os Estados Unidos. Então, tem esse debate se o Banco Central vai continuar aumentando os juros, mas achamos que, como eles começaram um pouco depois, contra a inflação ainda está mais aderente na Europa, eles vão ter que subir talvez 1 ou 2 vezes mais. Só que isso é a parte da economia real, muitas vezes mercado e economia real são separados. A gente vê, como você falou, que os valuations estão bem atrativos na Europa agora, um desconto de 35% contra os Estados Unidos. Então, por mais que a gente vê preocupações no setor de manufatura, a gente vê muita oportunidade embaixo do índice, com a gestão ativa na Europa. Então, a Europa pode se beneficiar muito da reabertura da China, né? O consumidor da China viajando para a Europa, comprando empresas de luxo da Europa. Também tem um setor farmacêutico da Europa muito importante, que a gente gosta. Pensando também nas grandes indústrias europeias, os bancos europeus que podem se beneficiar do fim de uma era de juros negativos. Então, acho que o legal da Europa é tentar ver um pouco embaixo desse gestão passiva, o que as pessoas veem do índice, mas escolher bem as oportunidades, porque no longo prazo achamos que tem vários descontos lá. Os valuations, como você mencionou, estão bem interessantes. Deixa eu pegar o gancho aqui, que eu acho importante, se a gente conseguir, né, sintetizar tudo que a Marina falou do ponto de vista do investidor brasileiro, né?
Acho que o primeiro ponto é a gestão ativa faz muita diferença. Então, tem muita diferença abaixo da superfície. Não é simplesmente a gente comprar o índice, mas quais são as empresas que realmente estão performando e que faz sentido a gente colocar o dinheiro. Então, esse é um primeiro ponto. E gestão ativa é o DNA do JP Morgan. O segundo ponto que você perguntou de tecnologia, e a gente fez uma análise da Bolsa, né, medindo o índice de ações globais pelo MSCI All Country World Index, então todas as ações do mundo inteiro. A gente pegou as 5 maiores empresas globais e as 5 maiores empresas brasileiras. A gente fez uma análise de 2005 até 2022. Então, quando a gente olha 2005, as grandes empresas globais eram Citi, ExxonMobil, então empresas do setor financeiro, empresa de commodities no mercado global. E quando a gente olha as grandes empresas brasileiras, também o índice, né, brasileiro de ações, muito focado em Petro, Vale, Itaú, Bradesco, as grandes empresas que a gente conhece aqui no mercado brasileiro. E quando a gente passa o tempo de 2005 até 2022, o que a gente vê é que as temáticas do mundo mudaram. Então, hoje, as grandes empresas globais estão muito mais ligadas à tecnologia, à saúde, né, ao envelhecimento da população. E quando a gente olha, né, o tamanho, a capitalização dessas empresas globais cresceu muito nos últimos 18 anos. E quando a gente olha, as maiores empresas brasileiras são as mesmas. Então, eu acho que, novamente, né, nós somos consumidores globais. Por que não ser investidor global? Por que não participar da receita dessas companhias também? Né? Quando a gente fala de investimento global, a nossa proposta é diversificar a carteira, não é sair tudo do Brasil. Pelo contrário, somos brasileiros, receitas e despesas estão aqui, então faz sentido um grande investimento aqui, mas por que não pensar em essas grandes temáticas? Né? Será que a gente vai capturar esse crescimento da tecnologia nos próximos anos, investindo só no Brasil? A gente não sabe. Historicamente, a gente não viu isso. Talvez a gente veja, não sei. E uma outra coisa importante, a gente pegou e fez uma análise, porque a pergunta, a objeção que a gente mais recebe do investidor brasileiro é falar, poxa, mas eu tenho um CDI aqui no Brasil, CDI alto, previsível, me traz essa estabilidade. E aí o que a gente fez, a gente falou assim, bom, deixa eu olhar nos últimos 10 anos, diversos setores, né? Não só o CDI, não só a Bolsa Brasileira, mas ações globais, ações de mercados emergentes, renda fixa global. E nos últimos 10 anos, o segundo pior investimento foi o CDI. O pior investimento acabou sendo ações brasileiras. Então, por quê? Acho que a gente tem que olhar não só as temáticas de investimento, o câmbio também é extremamente importante. Quando a gente olha a composição desses retornos, você tem um retorno mais interessante lá fora, competitivo lá fora, e ainda teve também a valorização do dólar versus real. Então, essa sensação de previsibilidade, né, estabilidade que a gente tem no CDI é uma sensação. Né? Acho que a gente tem que olhar a taxa real. E hoje, quando a gente fala de taxa de juros dos Estados Unidos, que durante os últimos 15 anos estava praticamente zero, hoje você tem taxa atrativa lá fora também. Então, novamente, faz sentido a gente pensar no investimento global e não só ficar localmente em ativos como CDI ou crédito multimercado, que são excelentes, né? Que são excelentes, mas acho que faz sentido a gente pensar além das fronteiras. E falando em pensar além das fronteiras, né? Eu acho que um fundo, né, que nós trouxemos juntas há alguns anos, né, que foi um fundo de China. Né? A gente teve bastante sucesso, uma história muito bem contada sobre o case de China. Hoje o país está passando pelos seus próprios desafios. Queria ouvir um pouco da Marina sobre o momento de China, como é que está a visão de vocês sobre o país e também na Ásia em geral, né? Eu acho que tudo bem que quando a gente fala em Ásia, a gente pensa primeiro em China, né? Mas há outros países ganhando bastante destaque. Os primeiros países que vêm à mente são Índia e Japão, que têm tido bastante destaque nesse último ano ou 2 anos, né? Poderia elaborar um pouquinho para a gente? Sim, adorei a pergunta, porque são bem esses 2 países que você mencionou, Índia e Japão, que são uma das nossas
melhores ideias ou oportunidades, assim, pensando nos próximos anos também dentro de Ásia. Mas antes de falar um pouquinho mais desses mercados, eu queria falar, sim, sobre a China. A gente recebe muitas perguntas sobre a China. Está passando por um momento mais difícil, tem decepcionado um pouco a perspectiva dos investidores. Então, só para repassar, a gente veio de uma década de crescimento bem previsível da China, né? A gente sabia que a China ia desacelerar, não ia crescer acima de 10% para sempre. Então, desacelerando aos poucos, mais um crescimento previsível. E nos últimos 3 anos, tudo mudou. A gente está vendo um crescimento do PIB bem volátil, vendo um ano foi bom, o outro ano veio tudo do consumo. Então, muitas perguntas de como vai ser o crescimento da China para frente. E agora, esse ano, a grande promessa da China era essa reapertura econômica depois de estar 3 anos fechadas, umas políticas muito restritivas contra o consumidor, que não podia sair de casa, mas também contra o setor privado, aí algumas políticas no setor de empresas privadas, de tecnologia principalmente. Então, a gente começou o ano do outro lado que nos Estados Unidos. A gente começou com muito otimismo, falando esse é o grande ano da reapertura, o mercado achando que a China ia crescer acima de 6%, e agora, já mais para metade do ano, a gente virou a página mais para um lado de pessimismo. Então, a gente foi do otimismo para o pessimismo. O mercado não está feliz com o ritmo atual, que tem sido mais perto de 5,5%. E a gente gosta sempre de lembrar que, gente, 5% de crescimento é muito bom mesmo assim, né? A gente está vendo Europa com um crescimento mais fraco, Estados Unidos com um crescimento mais fraco, e é importante onde você procura os sinais da recuperação. A gente tem visto, sim, recuperação econômica na parte de turismo, na parte de serviços, o consumidor chinês voltando, indo visitar os seus familiares depois de tanto tempo com a economia fechada, mas falta mais confiança. Então, a gente ainda não viu esse gasto importante na parte de eletrodomésticos, de bens assim mais duráveis. E, então, como melhorar essa confiança? A gente precisa de mais apoio do governo. A gente tem visto como, nos últimos meses, o governo e o Banco Central da China têm anunciado muitas mais políticas. Eles cortaram vários juros diferentes que eles têm de referência, estão apoiando mais o setor imobiliário, que é onde tem maiores problemas. Então, a gente espera que, aos poucos, agora já na segunda metade de 2023, essa confiança melhore e que isso seja um catalisador importante para o mercado acionário, né? Os valuations estão bem descontados e a gente acha que, quando o pessimismo é tão forte, qualquer catalisador pode virar a página super rápido. É importante estar posicionado. Só um exemplo: em outubro de 2022, quando anunciaram que a economia da China ia abrir, de outubro a janeiro, as ações da China subiram 60%. Então, quem não estava aí já pronto não participou dessa recuperação, né? É um mercado que é muito volátil, se mexe muito rápido. Então, essa parte cíclica, mas a parte de longo prazo, a história de longo prazo está intacta para a gente, né? A China tem muita oportunidade, segunda maior economia do mundo, que vai virar a primeira, muito subrepresentada nos índices, né? Representa 16% da economia, tamanho do PIB, mas só 4% do índice do All Country World, do mundo. Então, muito espaço para os investidores aumentarem sua exposição para a China. Mas agora, com todas essas dúvidas, tensões geopolíticas, a gente recebe muito essa pergunta, né? Até você falou, fora da China, dentro da Ásia, onde que eu posso investir? Porque eu não estou mais me sentindo tão confortável com a China. E aí é onde entra Japão e Índia, que a gente está vendo muito mais interesse. Japão também saindo dessa fase de juros negativos, pensando em 2024, se pode apoiar os bancos japoneses, o momento macroeconômico muito bom no Japão. E também na Índia, uma história estrutural muito interessante, com uma classe média gigante de 600 milhões de pessoas que podem entrar na classe média da Índia até 2030. Muitas reformas interessantes que o governo fez lá. Então, eu posso falar desse assunto por muito tempo, mas só deixar para vocês algumas ideias do que a gente gosta. E o mais importante de tudo que eu falei é a gestão ativa, porque são países onde tem poucos analistas
Lá tem poucos estrategistas fazendo pesquisa sobre as empresas, sobre os setores, então é onde a gestão ativa vai te ajudar a achar as oportunidades, não é só investir no índice e fechar o olho. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês. Estou chegando ao final do nosso episódio aqui, especial Expert XP do Outliers. Uma conversa muito bacana, para trazer cada vez mais as pessoas, tanto para conhecer a JP Morgan, quanto para conhecer todo o trabalho de pesquisa que vocês fornecem, que é muito valioso para todo o mercado, fazendo toda essa cobertura global, trazendo insights, trazendo atualizações e previsões. Acho que isso é muito importante. O investidor brasileiro ele precisa cada vez mais olhar para o tamanho do Brasil em relação ao mundo, para pensar nessa diversificação como uma proteção realmente para a carteira. E ter momentos como esse, conversas como essa, ajuda a ampliar um pouco das visões e entender que, por mais que a gente esteja aqui pegado um pouco no micro, tem muita coisa a ser explorada. Exato, eu acho que pensem no JP Morgan, no JP Morgan, não só como provedor de soluções de investimento, como a gente falou, tem muita coisa aqui no Brasil, mais coisa ainda na plataforma digital lá fora, mas como provedor de conteúdo. O brasileiro está começando a investir lá fora e o mais importante é você entender o que está acontecendo para tomar uma decisão de investimento de forma racional. Então, esse é o nosso objetivo com esse programa Guide to the Markets, que é aberto para todos os investidores. Quem tiver interesse realmente pode procurar a gente, que a gente envia certamente a versão completa desse material. Mas agradecer aí a parceria que a gente tem com vocês. Isso, Marina, muito obrigada. A gente agradece muito a parceria também. 2024 tem mais. Exatamente. Muito obrigada. Pessoal, espero vocês no próximo e último episódio especial Outliers durante a Expert, mas no mês de outubro voltamos com a programação normal. Até a próxima.